Ok. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu, dos coaches que ele falou, eu sou o Ronaldo. Alguns amigos aqui que eu já tô reconhecendo, outros ainda não. Mas agradecer a presença de vocês. O tema da nossa palestra hoje, que na verdade é mais um bate-papo, mais uma discussão a respeito sobre projetos de redes FTTH mais especificamente, mas não do ponto de vista técnico. O que nós vamos tentar analisar e mostrar para vocês é quais são os elementos críticos realmente que vão estar impactando a lucratividade dessa rede. Eu venho dizendo nos treinamentos que eu realizo que hoje a grande dificuldade nossa como provedor não é mais o desenvolvimento técnico do projeto. A parte técnica eu acho que cada vez mais o pessoal já domina e muita gente hoje realmente tem muita competência para estar desenvolvendo o projeto. Mas mesmo assim a gente ainda tem visto muita gente com dificuldade de, no português claro, ganhar dinheiro com essa rede. Então é sobre isso que a gente quer conversar com vocês, para estar mostrando onde realmente a gente vai precisar de atenção para que a nossa rede seja a mais lucrativa possível, ok? Bom, para que a gente comece aí o bate-bola aqui, eu e Rogério, Rogério, eu cuido mais da parte técnica, vamos dizer assim, da família, né? Na parte de desenvolvimento de projeto, na parte realmente dos bits e bytes, e o Rogério é o comercial da família, né? Ele ganha dinheiro, né? Para eu gastar, né? Então a gente divide dessa forma. Vale fazer que eu sou coração e você é razão, né? Mais ou menos, né? Enfim, então eu queria perguntar para ele, Rogério, por que o provedor coloca hoje uma rede FTTH? Boa pergunta, né? Você quer uma resposta real ou ideal? O que vocês estão pensando, gente? Vamos para a resposta ideal ou real? Eu acho que dá uma palhinha da ideal e da real. Vou falar da real. Acho que a real, na 90% dos casos, os nossos corretores estão se lançando em FTTH por conta de mercado e concorrência. O grande impulsionador de tudo isso aí tem sido competir no mercado, porque o concorrente está chegando e a gente tem que ter uma forma de blindar isso aí. Muitas vezes a gente até acelera ou até entra dentro de contexto muito mais da motivação de fazer um projeto de FTTH, né, de lançar a rede de fibra ótica, do que todas as análises que a gente está falando. Isso é real. Isso, na minha opinião, é o que a gente tem brigado todos os dias no mercado e se defendido, né, desses conceitos. E o ideal já parte do pressuposto que a gente tem que ter uma operação cada vez mais eficiente, na minha visão, né? Então a gente precisa ter tecnologia para poder ter uma operação mais eficiente, porque cada vez mais a nossa margem de lucro está se reduzindo, né? A gente está cada vez mais consumindo margem de lucro do nosso negócio e até por conta de impulsionar isso em relação a vendas. Então, consequentemente, a gente precisa avançar muito na visão do projeto de FTTH, de fazer essa tecnologia para o cliente, por conta disso, né? Porque a gente tem que ter uma eficiência operacional, um custo operacional muito bom, muito equilibrado, uma gestão financeira junto com a gestão operacional muito adequada para que a gente seja competitivo. Perfeito. E aqui eu complemento o que o Rogério comentou da seguinte forma: a percepção que nós temos é que um projeto com rede FTTH, um projeto de fibra, ele é um projeto caro para que a gente possa desenvolver. Normalmente essa é a percepção que a gente tem. Alguém aqui acha fibra ótica barata? Alguém acha caro? Praticamente todo mundo acha o projeto muito caro.
E se nós estamos falando de uma tecnologia cara, uma tecnologia que requer um investimento muito alto, essa vai ser a grande dificuldade nossa, né? Como eu disse, hoje o planejamento da rede não é tão complicado, mas o planejamento financeiro dessa operação. Eu digo, o planejamento de fluxo de caixa da nossa operação tem que ser muito bem feito, para que a gente entenda onde nós estamos gastando dinheiro. Acho que esse é o ponto principal. Para que a gente possa dar continuidade na nossa análise, a nossa apresentação não tem um PowerPoint, vocês perceberam? É uma planilha mesmo que a gente vai colocar aqui, mudando valores, para que vocês tenham ideia de como essas coisas vão estar acontecendo. Sim, esse material vai ser com certeza depois disponibilizado para todos. Então vocês vão ter acesso, inclusive vão poder depois estar colocando números da realidade de vocês, tá? Eventualmente algum número que a gente vai apresentar não condiz com a realidade de vocês. Mas enfim, nós estamos falando de um custo de um projeto relativamente pequeno, um projeto com 3.000 atendimentos aproximadamente, que nós temos 24 ramais, ou seja, 24 portas PON. Dessas 24 portas PON, nós temos aí 8 CTOs em cada porta, 16 atendimentos por CTO. Então nós temos um total aí de 3.072 portas de atendimento. Se a gente faz um estudo, nós vamos chegar mais ou menos nesses números. Que um investimento com central, com OLT, com DIO e etc., material de central, em torno de R$25 mil para fazer esse projeto. Investimento com rede, na parte de backbone, na parte da montagem dos ramais, CTOs, splitters e etc. Em torno aí de mais R$300 mil. Isso alcança aí uma soma de R$325 mil investimento com rede. Ou seja, eu tenho a rede, ainda não tenho nenhum cliente. E é aí que a coisa começa a complicar, porque se a gente considera, por exemplo, R$260 de custo de material de ativação para o cliente, vezes 3.000 e alguma coisa, nós estamos falando de quase R$800 mil para fazer ativação de cliente. Então veja, um dos grandes mitos que eu percebo no mercado, e participando dos treinamentos, participando dos fóruns, das listas por aí, uma das coisas que eu sempre escuto, uma OLT é cara. É isso, gente? Uma OLT é cara? Né, João? A OLT é cara. Eu preciso de uma OLT barata, porque se eu não comprar uma OLT barata, eu não ganho dinheiro. Pois é, a OLT está representando 2% do custo do meu projeto. Então vejam, não é na OLT que nós vamos gastar dinheiro. O engano que a gente tem é que, ou a percepção de caro que a gente tem é que nós compramos uma OLT e não temos cliente faturando naquela OLT. Então ela fica cara. E a gente não quer gastar em alguma coisa que a gente não fatura. Então o grande ponto é, nós precisamos depois ter cliente, nós precisamos encher essa rede de cliente. Aí sim ela vai se viabilizar. Porque como tal, o custo da OLT não é representativo no projeto. Aonde está o grande problema? Nós temos aqui essa conta, tá ok. R$800 mil é na ativação do cliente. Acho que essa conta está errada. Só um minutinho, por favor. Porque eu não quero errar aqui.
Tem alguma formulazinha aqui que está errada, mas enfim, os números absolutos, isso aqui está ok. R$800 mil corresponde à ativação de cliente, que é a maior parte do meu investimento. De 1 milhão, se bem que isso está coerente, de 1.530.000, 800 mil é na hora de fazer a ativação. Ou seja, em torno aí de realmente 50 e alguma coisa por cento é na hora de fazer a ativação do cliente. Embora esse número assuste, 1.530.000, nós temos que perceber que esses 800 mil nós não vamos gastar de uma forma imediata. Nós vamos estar diluindo esse investimento à medida que nós vamos estar ativando clientes. Então, esse custo de ativação vai depender muito do quê? Do nosso plano comercial. De quantos clientes eu vou querer ativar mês a mês. Ok? Esse é o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês. Embora essa primeira folha assuste, também não é ela que vai determinar realmente o resultado no meu projeto. Vejam só. Aqui eu já tenho o resultado do meu projeto, depois vocês vão entender de onde a gente está tirando esses números. Onde eu tenho aqui um caixa acumulado de 3.400.000 ao longo de 5 anos, um retorno do investimento de 529% do meu investimento. Eu vou diminuir um pouco agora essa planilha, mas vocês vão ver o gráfico mexendo aí pelo menos. Se eu diminuir o custo, por exemplo, da montagem da minha rede, que estava de 300 mil, e eu vou fazer muito barato, vou fazer por 200 mil. Isso, significa economizar na infra, né? Comprar mais barato. O que muda no meu resultado? Muda 100 mil. O que representa isso ao longo de 5 anos? Praticamente nada. Tá? Se antes nós tínhamos um equilíbrio operacional, o que significa o equilíbrio operacional? O momento em que eu deixo de botar dinheiro no meu projeto. No gráfico, pessoal, seria esse ponto aqui. Todo projeto ele tem um investimento inicial, então ele fica negativo. Meu caixa, sai dinheiro do meu caixa. Depois, mês a mês, eu continuo colocando dinheiro no projeto, porque eu não tenho cliente suficiente ainda para pagar os meus custos fixos. Então vai diminuindo ainda mais. Chega um determinado momento que eu alcancei a quantidade de cliente para parar de botar dinheiro. É o equilíbrio operacional. E nós estamos falando aqui de 12 meses. Mesmo tendo economizado, porque se eu deixar de economizar, eu continuo 12 meses tendo que colocar dinheiro no meu projeto. E por que eu preciso 12 meses ter um fôlego financeiro para bancar esse projeto? Porque eu tenho todos os meus custos operacionais associados. Nós temos que comprar link. Nós temos que comprar link. Esse link, quando a gente começa, vamos imaginar que a gente está começando um provedor. Para comprar 200 mega é um link caro. À medida que a gente vai estar comprando mais banda, ele tende a diminuir, mas enfim, nós temos que comprar link, nós temos que pagar aluguel de poste, né? Nós temos que pagar imposto, carga tributária, né? Nós temos que pagar emissão de boleto, nós temos inadimplência, nós temos que pensar em recursos humanos no que diz respeito a atendimento, suporte financeiro, administração, implantação, manutenção. Nós temos que ter gente trabalhando, né? Nós temos que contratar lá serviços terceirizados, né? Consultoria, software de gestão, documentação, enfim, contabilidade, jurídico, regulatório. Nós temos que pagar energia, telefone, aluguel, publicidade. Ufa! Vocês estão percebendo que o grande desafio nosso não é o custo que nós temos uma vez. O grande desafio nosso é o custo que a gente tem que bancar todo mês. Esse é o grande desafio. Por isso que o projeto começa negativo e vai ficando cada vez mais negativo até o ponto em que, agora eu tenho faturamento suficiente para que o projeto ande sozinho.
sempre eu escuto uma outra característica do mercado dizendo assim: eu não posso colocar na minha rede FTTH porque o meu ticket médio é baixo. Alguém já ouviu isso? Tá certo ou não? Então eu vou buscar uma outra tecnologia porque o meu ticket médio é baixo. Pessoal, vamos pensar um pouquinho comigo. Da onde vai vir o dinheiro para pagar todas essas despesas? Da mensalidade do cliente. Se o meu ticket médio é baixo, como que eu vou pagar todas essas despesas? Vocês estão percebendo que isso não depende da tecnologia? Ticket médio baixo, pessoal, não combina com custo operacional alto. Se eu tenho que trabalhar com ticket médio baixo, eu tenho que ter um custo operacional baixo. Ticket é todo mês, custo operacional é todo mês. Não é a tecnologia que eu vou dispor dela uma vez que vai impactar a lucratividade do meu provedor. Então pensem nisso, por favor. Pensem nisso. Ticket médio baixo, nós temos que ter uma rede que não dá problema. Nós precisamos enxugar a nossa estrutura. Nós não podemos estar criando uma rede para que nós vamos cobrar pouco e essa rede me dá manutenção toda hora. Vale dizer que se eu pegar então uma rede cabeada, alguma coisa assim, eu economizo cabo, que você sinalizou antes, para infraestrutura, porque sendo uma rede mais barata, eu posso acreditar que eu posso entregar um ticket médio mais barato para o meu cliente, consequentemente eu vou me manter no mercado. Essa lógica não existe, então a gente tem que estar voltado para a eficiência operacional independente da tecnologia na hora de fazer a venda. É essa combinação. Por quê? Se eu imagino que eu tenho uma rede cabeada que ela dá muito suporte, muita manutenção, o número de clientes que entram em contato comigo no suporte, o número de suporte que vai até a casa do cliente, ela aumenta gradativamente em função da qualidade da rede que eu tenho. E aí, consequentemente, eu aumento esse custo operacional e que faz da minha operação ser uma operação cara, enquanto eu faturo barato. É isso? Quem me conhece já sabe a resposta que eu vou dar, né? Pessoal, vários me conhecem, sabem que eu não sou contra nenhum tipo de tecnologia. Eu acho que cada tecnologia tem uma aplicação e se presta para uma determinada finalidade. Mas, sem dúvida, achar que, como o Rogério disse, eu vou fazer uma rede, não relação cabeada, mas uma relação UTP. Achar que com isso eu consigo trabalhar com ticket baixo, a gente não entendeu direito o assunto ainda. Porque ticket baixo tem que significar custo operacional baixo. Que é um contrassenso. Que é um contrassenso. Então, assim, aonde ajuda uma tecnologia barata, para ser bem sincero com vocês? Ajuda no custo que a gente tem para ativar cliente. Eu disponho de menos dinheiro para ativar cliente, então essa tecnologia ajuda, mas não para o meu ticket. Tá bem? Uma outra coisinha que eu já queria comentar com vocês, até aproveitando o gráfico, aqui, antes eu baixei o custo para montagem da rede. E a gente viu que o gráfico não mudou praticamente nada. Olha o que acontece aqui, pessoal. Ao invés de ter os links caros, como eles estão aqui, começando com R$50 o mega, aqui o meu resultado final está em 3.400.000. Vocês não estão conseguindo enxergar ali, mas lembrem desse número, 3.400.000. Olha o que acontece se desde o início eu começo a trabalhar com um link custando R$10. O contrato que eu faço é com 2 GB.
Sim. O gráfico parece que ficou a mesma coisa, mas vocês estão vendo ali, né? De 3 milhões e 700 nós fomos para 5 milhões e 400. O que significa isso? Significa que realmente aonde que eu tenho que economizar? Nos custos de todo mês. É o custo de todo mês que vai determinar a minha lucratividade. Ok? Esse é um ponto extremamente importante. Agora, avançando um pouco mais, e aí é onde o Rogério dá aula para a gente. Nós precisamos também definir, na hora de fazer um projeto FTTH, na verdade é o primeiro ponto que a gente analisa no projeto, é o potencial nosso de clientes. Eu sempre digo nos treinamentos que rede de fibra ótica não dá dinheiro para ninguém. O que dá dinheiro é cliente na rede, e não a rede. E o nosso foco tem que ser esse, construir rede, mas para ter cliente na rede. Então, para que tudo isso funcione, isso só vai funcionar se a gente determinar quais os planos que nós vamos vender, quais as velocidades, quantos clientes nós vamos ativar todo mês, para cumprir uma previsão de faturamento. E aí, Rogério pode dar aula para a gente sobre isso, sobre mercado. Entender o desafio que a gente tem dentro da inicial está muito atrelado a essa necessidade que a gente tem de conhecer os custos, principalmente para a gente colocar esse cliente na rede. Vamos lá, colocar cliente na rede não é só competir com ele em relação a preço. Isso a gente tem acompanhado o nosso mercado e tem analisado isso com uma certa frequência no nosso dia. Como é que até a gente assim pergunta para os nossos amigos aí, como é que você chegou no seu preço? Meu concorrente está 49, eu botei 44. O outro está 79, eu botei 78,90. Então sempre fica numa queda de preço e assim, um ajuda o outro a ficar pior. Outra coisa que a gente analisa também dentro do comportamento do mercado é que hoje, na nossa visão, muito dificilmente os nossos clientes não estejam conectados. Não estejam já com algum tipo de conexão. Ou com algum fornecedor, com algum provedor já instalado. Consequentemente, a gente tem uma ação de guerrilha permanente, né, de buscar mercado permanentemente em relação a. E qual é a forma que a gente oferece para esse cliente normalmente? Normalmente é preço. Ou seja, a gente acaba atraindo clientes para o preço. Para atrair para o preço, a gente não cobra e aí o cliente vem para a gente. Quando um outro tiver um preço melhor, vai para o outro. Quando o outro tiver um preço melhor, vai para o outro. Quando tiver, ele volta para o outro. Rogério, deixa eu te interromper, mas para te fazer uma pergunta. Quando o diferencial não é preço, é porque a gente tem um bom suporte, não é isso, pessoal? É por isso que o cliente vem para a gente, né? Porque a gente dá um bom suporte, não é isso? Em grande parte. O que você acha disso, Rogério? Olha, quer a minha sinceridade? quando alguém fala para mim que tem um bom suporte, eu fico espantado. Porque significa que tem muito problema. Na hora de vender, fala para o cliente, ó, meu suporte é bacana, 24 horas, 365 dias por ano, se você ligar vai ser atendido. Ou seja, nós estamos dizendo subliminarmente, né, dentro dessa mensagem, que ó, se prepare, o problema vai vir. Mas liga pra mim que eu sou legal. A rede tá uma merda, mas liga pra mim. Liga que eu vou estar preparado para atender. Então, assim, a questão de suporte, quando a gente coloca até na questão de qualidade de venda, sinceramente, ele faz parte da nossa obrigação de negócio. Ou seja, estamos ligados à nossa necessidade de existir, está na necessidade de estar. Então, é um diferencial competitivo, se a gente for olhar? Não, ele tem uma obrigação técnica sobre isso aí, inclusive regulatória. Né?
Aí, quando a gente junta toda essa questão de mercado, de uma competição cada vez jogando a dificuldade para cima do custo, a gente está esquecendo de jogar valor. A gente está esquecendo de agregar valor. E o que é exatamente agregar esse valor? A venda tem que ser um processo de entendimento. Eu costumo dizer que a gente tem uma facilidade de fazer um atendimento comercial muito bom. Né? A gente prepara o atendimento comercial, mas a gente se preocupa pouco em entender a necessidade do cliente. E aí a gente vende o preço, que é o mais barato, né? Que é o mais fácil de fazer. E além de tudo, a gente tenta resolver aquela situação de rapidez do cliente de fazer a compra. Ora, se eu não tenho entendimento do que o cliente dá, né? Que a gente fala que o foco é do cliente, a gente traz a necessidade dele para dentro da nossa realidade e depois oferta aquilo lá como o nosso serviço pode ser colocado. O que está dizendo isso? Se eu fizer uma venda para um cliente pelo valor mais barato, pode ser que aquele valor mais barato não resolva o problema dele em relação ao consumidor. E aí eu vou esperar o que? O concorrente meu falar para o outro, ó, tá vendo? Isso aí comprou errado, falamos isso, né? Ontem eu estava lá em Gramado do Alegre falando exatamente disso. Aí eu faço o contrário, não, eu vendo logo mais caro. De 100 mega para ele, e desses 100 mega eu já resolvo o problema. Sim, resolve. Aí vem o concorrente e fala, cara, você está fazendo por 100 mega por algo que você não está usando. Não isso não, o 20 resolve o seu problema. Né? Então, esse entendimento da qualidade da venda, ele está muito ligado à forma como a gente entra nesse mercado para não vender preço, e sim agregar valor. Como é que a gente faz isso de uma forma mais eficaz? Quando a gente consegue, principalmente, dedicar tempo. Parece que é um negócio complicado, mas a gente precisa dedicar tempo em relação ao atendimento. Mostrar para vocês o quanto é importante isso que ele está comentando em termos do resultado do projeto. Aqui colocamos alguns planos e alguns valores que, novamente, a gente não tem entendemos que muitas vezes não é a realidade de vocês, mas alguma coisa, um exemplo, uma velocidade de 10 mega 79, de 20 a 99, de 50 mega a 159 e por aí vai. E a gente determinou também o número de ativações mês. Tá? Ou seja, nós estamos falando para atingir aquele resultado, 80 novas ativações todo mês. Bom, vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Sim. Vamos voltar para o nosso gráfico. Lembra do nosso valor? 3 milhões e 400. Bom, a minha equipe comercial não está conseguindo entregar o meu resultado esperado. Ao invés de 80 ativações, está fazendo 25% disso. Se tivesse feito mais simples. Ou seja, nós vamos estar falando aqui, por exemplo, de 7, aqui, por exemplo, de 5, aqui de 4, aqui de 3 e aqui de 2. Deu para perceber alguma mudança no resultado? Agora eu estou com 20 clientes mês, ao invés de 80. O que isso quer dizer? Perceberam o impacto entre colocar cliente ou não colocar cliente? É simplesmente continuar ou não. Um outro ponto muito importante e que eu queria salientar, para que o Rogério possa continuar a explicação dele, façam um exercício vocês depois. Se quem já tem fibra ótica, verifique quantas caixas de atendimento vocês têm espalhadas nas ruas e verifiquem
Quantos por cento de ocupação vocês têm nessa CTO? Vocês têm uma CTO com 16 atendimentos, lá com capacidade de 16 atendimentos. Quantos clientes tem nela? Tem 2, tem 3, tem 5, tem 15 ou tem 16? Será que isso tem algum impacto no nosso resultado? Pois bem, esses números que eu estou apresentando para vocês, por enquanto, eu estava considerando uma ocupação de 80% da CTO. Significa que da capacidade total da minha rede, eu instalei clientes até por volta de 2.400 e alguma coisa clientes, 2.458 clientes. Vejam só o que vai acontecer se numa CTO de 16 atendimentos eu tiver 4 atendimentos. Significa que eu estou com uma ocupação de 25%, é isso? Então vamos colocar 25% aqui. A minha CTO é de 16 atendimentos e eu coloquei 4 clientes nela. Não paga o meu custo fixo. Esse negócio vai ter payback daqui a 20 anos. Eu vou estar fazendo rede para o meu filho, talvez, ou para o meu neto. Pensem nisso. Pensem nisso. Tá? A gente precisa ocupar a CTO. Não é a rede que dá dinheiro, é cliente. Voltando ao situacional, vamos de novo falar no mundo real. Né? A gente vê muito dos nossos sendo totalmente canalizados para fazer construir e quando você explanou exatamente, eu acho que deve estar no OPEX, se eu não me engano, o custo operacional para manter o cliente cada vez também aumenta. Quando a gente vai aumentando o volume de clientes também. Ora, se a gente precisa aumentar a base de clientes e, consequentemente, eu vou aumentar meu custo operacional, o que eu não posso desagarrar? A tendência que a gente vê muitas vezes é que quanto mais a gente vai vendendo, mais a gente vai comprando. E quanto mais a gente vai comprando, mais rede a gente vai fazendo. E vai esquecendo uma coisa importante aqui, que significa o custo de ativação. Aí você volta lá naqueles 52%, se eu não me engano, que é ativar o cliente. Quando a gente olha para uma rede que está extremamente ampla, contratamos mão de obra para infraestrutura, temos caminhão, né? Compramos caminhão. E nesse exato momento, depois, quando a gente precisa preencher a CTO, como o Ronaldo falou, falta recurso para a gente comprar o recurso, falta ativação de cliente, falta comissão de vendas, falta abordagem. Aí a gente ainda tem o conceito de modelo inceptivo de venda. Né? Se eu faço rede, o cliente vem. Meus amigos, mais ou menos. Depende, como o Ronaldo fala, né? Depende. A realidade que a gente está encontrando de um mercado competitivo que antes, efetivamente, a gente até olhava o ISP sozinho no mercado. Acho que ninguém aqui tem um exemplo de falar, eu estou sozinho, eu sou um ISP sozinho na minha cidade. Né? Seja lá o que for, sempre tem alguém ofertando alguma coisa. Então, esse cuidado que a gente tem que ter entre o custo da infraestrutura, que é o CAPEX, mais o custo de OPEX, que é o que faz uma operação e que vai aumentar, nós temos que ficar com esse caminho permanentemente em relação às nossas despesas. Outra coisa, gestão de estoque, gestão do abastecimento. Ter um cuidado muito grande com isso. De vez em quando, pega lá um Ju, pega lá um rolo de... como chama? A gente vai precisar vender mais. E aí começa a questão do... Eu estou com a rede que eu acabei de fazer. Acabei de fazer a rede, investir R$500 mil nessa rede aí que você me falou.
a gente aumenta. Agora não tem grana para fazer, porque a gente aumenta, tô sem dinheiro. O que significa isso, né, gente? Falha no planejamento financeiro. Lembra? É o que eu estava comentando. Só uma outra observação, já passo de novo para o Rogério, mas percebam que, por exemplo, num projeto como esse, o equilíbrio operacional é de 12 meses. São 12 meses colocando dinheiro no projeto. O payback dele está em 28 meses. E o que mais acontece, e aí vocês vão me dizer se eu estou muito errado ou não, alguém faz uma rede como essa, ou seja, ele está aqui no mês 0, quando chega no mês 3, 4, 5, que ele está mais ou menos nesse ponto da curva aqui, o que vocês fazem? Outra rede. Constrói outra rede. O que acontece com essa curva? Aí começa de novo esse ciclo. Vai cavocando para baixo. Mais 3, 4 meses, o que acontece? Outra cidade. E aí depois de 2 ou 3 ou 4 dessa, qual o comentário que a gente escuta? Fibra é muito caro. Quanto mais rede eu faço, mais eu fico, né, com dívida. O que está acontecendo aí, gente? É a fibra que é cara ou é o foco nosso que está um pouquinho diferente? Falando em foco, né? Eu quero aproveitar esse negócio porque daí junta isso que nós estamos falando aqui, que é colocar a frente na rede, e colocar a frente na rede não é qualquer coisa. Nós não podemos chegar e fazer a qualquer coisa valência para trás do cliente. Nós temos observado pelos provedores regionais que chega a dar 50% de cancelamento do cliente por causa de débito. Aí você vai olhar esses clientes cancelados por débito, 70% deles é porque não pagaram uma ativação, porque não fizeram uma análise de crédito realizada. Certo? Então, assim, essas são questões que a gente tem que avaliar também. Vamos brigar para colocar cliente na rede? Sim, precisamos sim. Só que nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Dá licença. 3 milhões e 400 de resultado, gente, é para uma inadimplência de 4%. Vamos botar 10? Bom, essa inadimplência você enxerga como churn, como cancelamento, certo? Então, de 4%, de 4 para 10, 3 milhões e 400 para 2 milhões e 600. Eu gostaria que você colocasse o que de fato eu venho acompanhando com os provedores, que é uma média aí de 30% a 35% de cancelamento. Só para a gente ver onde vai. Para falar? Então, assim, cuidar do cliente dentro da base, e aí nós temos que entender que manter o cliente na base é relacionamento. Relacionamento a gente tem que fazer com periodicidade, não é só quando ele liga para a gente para poder dar suporte. Quando ele liga para o suporte, ele está falando de problema. Agora, o relacionamento significa como que a gente pode identificar nesse cliente a nossa atividade de patrocínio. Como é que ele, consumidor de internet, pode consumir o nosso produto e pode dar dicas para a gente de como isso vai ser feito. Isso é muito fundamental. A gente costuma muito observar em pesquisa de qualidade e satisfação. Olha, eu faço pesquisa, sim. Como é que é? Eu ligo para ele logo depois lá e falo, e aí, o técnico foi bem? O técnico foi lá direitinho, instruiu o senhor direitinho. Gente, pesquisa de pós-ativação é um ponto. Pesquisa de base significa que nós temos um provedor aqui com 5, 6, 10 anos até dentro do mercado e que nunca falou com o cliente. O cara comprou internet quando era um mega. O filho cresceu, a filha cresceu, veio 3 smartphones de casa, enfim. O comportamento de consumo dele mudou. E o comportamento dele de consumo mudou e ele acha que a internet que ele tem já não vale mais. A chance que ele tem de falar com a gente novamente para pedir um plano melhor, etc. É quanto? A mesma que o concorrente tem para Então, entendam que esse processo de inclusão de cliente
ele está relacionado a um cumprimento de metas e resultados que nós temos que fazer. Temos que cumprir exatamente com isso, que é um orçamento em relação à mesma fase que você faz o projeto de planejamento financeiro, ele tem que ter um projeto de venda, ele tem que ter um plano de venda, tem que estar estendido no relacionamento com o cliente. E aí nós vamos olhar um aumento até no custo de OPEX, porque nós vamos ter que ter gente para fazer isso. Mas é o que vai manter. Se a gente viu ali naquele gráfico que a gente leva 12 meses, não é isso? Para fazer o ponto de equilíbrio. E a gente, 12 meses é o ponto de dificuldade que não consegue colocar no cliente. Ou seja, se caso o cliente cancela antes de 12 meses, ele não viu dinheiro desse cara. Daí a gente tem que manter no cumprimento. Tá? Pessoas, que é o outro desafio, né? Diz respeito à mão de obra, que todo mundo tem dificuldade de contratação de mão de obra. Só que assim, eu vou tentar ser breve porque já apareceu uma placa para nós aí. Nem vi. A mão de obra em si não dá mais para ser aquela, só dá uma força para mim. Vem trabalhar com dá uma força. Né? Ah, minha sobrinha, meu compadre, minha comadre, né? Legal, sim, são pessoas que vêm, agregam, são pessoas de confiança. Mas nós temos que ter as pessoas com competência para fazer. Nós temos que ter pessoas com habilidade para fazer. E mais do que competência e habilidade, nós temos que ter gente com curso. Gente que queira fazer a coisa diferente. Então, esse tipo de profissional, nós não vamos conseguir investir no pouco em gente. Recursos humanos hoje, contratar do jeito que a gente contrata a saláriozinho, a categoria, essas coisas, repensem, porque a gente não vai conseguir atingir essa qualidade de estudo fazendo um salário mínimo, sem demérito algum. Né? Esses dias eu estava num cliente nosso e eu perguntei quanto que ganha aquela moça que está ali, que era a senhora da produção, 1.080. E quanto que ganha a menina do seu financeiro lá que emite o boleto? 1.080. Se essa moça não vier, o que você faz? Ah, nós mesmo dá um jeito e arruma, dá um jeito de pagar. E se essa menina não emite seu faturamento, o que você faz? Eu choro, tenho um pânico. Então nós temos que pensar que posições hoje dentro do nosso provedor não são simplesmente pessoas que vêm para dar uma força, não, são porque são tarefas essenciais do dia a dia do provedor. E isso está ligado à competência, à habilidade e à atitude. Né? Então, todas essas conjunturas de eficiência operacional, estão inseridas no nosso dia a dia. E é fácil? Não é fácil. Não é fácil porque a gente está toda hora tentando resolver um problema diferente. Né? Então, se todos nós temos um problema diferente para resolver, a gente precisa de gente para fazer apoio às nossas soluções que são necessárias buscar. São algumas reflexões que eu acho que estão vinculadas à gestão do desenvolvimento estratégico dele, ao que a gente luta diariamente para poder fazer fidelização de cliente. Fidelização de cliente não é exatamente estar vendendo do jeito que a gente vende. Né? E também com relação ao equilíbrio, à sustentabilidade financeira do negócio, que daí sim faz total sentido desde o início da nossa discussão. Bem, eu não vi a placa. Isso impacta muito também no nosso negócio, porque